Salam aleikum, rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Eu estou aqui tentando dar prosseguimento à minha conversa com o irmão Abdul Qadir. Parece que Abdul apareceu aqui. E agora estou esperando uma chamada, né? Para que a gente converse. Irmão, Assalamu alaikum. falei com a Salam, irmão. Eu não sei o que está acontecendo, não sei se é a internet. Eu sei que nós somos interrompidos, né? Exato, eu não sei também as razões, mas inshallah vai dar certo agora. E as pessoas ficaram perguntando, você está de lado. Vira um pouco a sua foto aí que você está de lado. Aí, beleza. Eles estavam perguntando, né, sobre Rumi. O irmão estava falando sobre Rumi. Eles querem saber também sobre as danças. Sufis, né? Perdão, meu irmão, eu estou tentando ajeitar aqui. Vou ficar segurando o celular mesmo. Exato. Então, a gente pode continuar de onde a gente terminou, inshallah. Então, a gente estava falando sobre Rumi e eu estava comentando Que com ele é o vocês sobre escritor mais lido nos Estados Unidos, né? isso. Então, só que lá nos Estados Unidos tem um autor chamado é, Coleman Barks, que ele fez uma transcriação de Rumi, ou recriação, não sei como é a palavra técnica, que ele acabou, digamos assim, tirando elementos do Islã da poesia de Rumi. Então, o Rumi que o norte-americano conhece é um Rumi sem Islã, digamos assim, né? Então, as pessoas têm a ilusão de que o Rumi, de alguma maneira, não está ligado ao Islã, mas como o próprio Rumi se descreve, ele é a poeira do profeta Muhammad, ele segue a Sunna e o Alcorão. Então, Rumi, ele criou, no século XIII, uma forma de zikr. Mas veja que não é bidá. Bidá é fazer algo novo. O zikr, ele sempre existiu. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, aconselhava que as pessoas fizessem zikr o tempo todo. E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele fazia um tipo de zikr com os sahabas, com os companheiros do profeta, com os companheiros dele, que era chamado de hadra, esse zikr. Esse zikr tem um hadith que diz que antes deles saírem para lutar, o profeta Muhammad ficava falando os nomes de Allah. Né? Falava Yawadud, 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 Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim. Ele ficava falando os nomes de Allah. Enquanto isso, os sahabas eles ficavam fazendo Hai, Hai, Hai. E também Hai é outro atributo de Allah, que é o eterno. Né? Então, o profeta Muhammad ele fazia uma preparação para as batalhas, que era o Hadra. E Rumi, inspirado no Hadra, ele um dia estava fazendo uma espécie de um Hadra, só que ele estava girando em torno do seu próprio eixo e fazendo Hadra, fazendo Zikr, fazendo lembrança de Allah, até que ele teve essa inspiração de fazer Zikr, de fazer Hadra, girando, fazendo esse giro. Então, enquanto um Sufi, enquanto Rumi fazia esse giro, que ele chamou de Sama, né?
ele fazia essa lembrança dela, esse zikr. Então está completamente ao que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia. Inclusive tem hadizes que dizem que o profeta Muhammad ele fazia zikr caminhando, ele fazia zikr ouvindo pessoas, ele estava a todo tempo. Aisha fala isso, que ele estava deitado fazendo zikr, sentado fazendo zikr, de pé fazendo zikr, caminhando fazendo zikr. Então, o Saman é uma espécie de fazendo zikr, é uma espécie de zikr. Então, está totalmente fundamentado na Sunna, o Saman. Sim, e no caso Rumi, você sabe como ele começou ao segmento Sufi, como ele começou diretamente no Sufi ou ele era de um outro segmento? Não, ele sempre foi, antes de entrar no sufismo, ele era um jurista, né? Ele era um mufti, ele era um doutor no Islã, ele sabia toda a jurisprudência islâmica, ele também era um muhadis, ele sabia todos não, mas muitos hadizes de cor, e um dia ele estava dando aula de jurisprudência, com um monte de livro empilhado ao lado dele, e chegou um homem que parecia até um mendigo, ele não reconheceu, não conhecia esse homem. Esse homem chegou do lado dele, ele estava próximo de um rio, com vários alunos dando aula de jurisprudência. E ele anotava tudo em livros. Esse homem chegou e perguntou para Rumi: o que você está fazendo, Rumi? E o Rumi falou: ó, eu estou fazendo algo que nem adianta eu te falar, você não vai entender o que eu estou fazendo. E continuou dando aula para os alunos dele lá. Daí, Irmão, uhum, desculpa, qual o significado que tem a dança sufi, os giros? O irmão pode falar para mim qual o significado desse contexto? o significado é a gente se lembrar de Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado, fazendo um movimento que lembra a própria criação do universo. Então, é como se os planetas girassem ao redor do Sol, o Sufi está fazendo aquele giro, e ele está girando ao redor de Allah subhanahu wa ta'ala, ou enfim, é como se fosse um eixo que liga ele a Allah subhanahu wa ta'ala, lembrando dele e lembrando da própria criação do universo, como Allah subhanahu wa ta'ala é o criador de todo o universo e criou o universo. Né? Esse seria o significado do giro. Né? E o irmão, no caso, acredita, é como eu, não sei, né? Que na verdade eu tenho assim, que não existe isso de cristianismo, Islã, eu acho que a maior parte fundamental de tudo isso, como eu volto a repetir, é religião, fé, é uma coisa de cada pessoa. Eu acho assim que tem muitas pessoas que são ateu e costumam ter até mais qualidades do que pessoas religiosas. Então, eu acredito assim que não existe essa de sufi, ita, cristianismo. Eu acho que o que vale é o amor ao próximo. Eu acho que toda religião busca isso, né? Todo segmento busca o amor a Deus e sobre todas as suas criaturas, né? Então, eu estou até fazendo esse tipo de lives para, assim, cada um mostrar a grandeza que tem o seu segmento, a grandeza que tem a sua cultura, a sua religiosidade de cada um, entendeu? Para ser respeitada mesmo e haver uma união onde todo mundo possa deixar as diferenças de lado e lutar em prol da paz, do amor ao próximo, entendeu? Eu acho assim, eu posso te receber no meu centro islâmico como meu irmão e você fazer o seu zikr no meu centro islâmico e você fazer a sua cultuação no meu centro islâmico, como eu posso ir no seu centro e posso também cultuar o meu estilo, a minha fé, né? E assim conviver todos em visitações e encontros de uma forma que o povo possa escolher aquilo que ele quer.
porque cada um tem uma escolha diferente. Tem muitas pessoas que estão na Igreja Católica, mas não são católicos. Tem muitas pessoas que estão no Islã e não são muçulmanos. Por quê? Porque a fé da pessoa não é aquela. Porque você pode ser um muçulmano, mas a sua fé não é islâmica. A sua fé é uma outra fé diferente, que só você sabe qual é ela. É um segredo que nós temos conosco, a fé. A gente guarda esse segredo no interior da gente. A gente tenta pregar aquilo que a gente acredita. Mas a fé nossa mesmo é uma só, Allah subhanahu wa ta'ala, e eu acho que a gente tem que lutar em prol dessa fé, desse amor, dessa paz, né? Eu admiro muito, eu tenho uma admiração muito grande pelo segmento Sufi. Eu acho que é uma doutrina, não, como o irmão disse, não é uma doutrina, né? É uma ciência, como o espiritismo no cristianismo é uma ciência, e as pessoas ficam às vezes com medo porque acham que é uma coisa oculta, uma coisa espiritual, e então eu acho assim, eu trouxe o irmão aqui para poder mostrar para as pessoas que não é exatamente da forma que pregam, né? É uma coisa de paz, de harmonia, e que quer levar sabedoria, né? Contudo, a sabedoria humana, a sabedoria de Deus, né? Num todo. Então, fica à vontade aí. Então, irmão, como nós conversamos ali na primeira parte da entrevista que foi interrompida, a fé e a prática do Sufi da minha linha, ela está totalmente pautada e é igual ao sunita tradicional. Nós somos muçulmanos sunitas tradicionais e temos a mesma fé. Mas como o sufismo ele é uma ciência, ele não é uma ciência só do sunismo, ele também tem ordens X, como a ordem de Matulahi, que é uma ordem que está totalmente alinhada com a jurisprudência jafaria do xiismo e é igual a qualquer outro xií. E se a gente pegar a mensagem do profeta Muhammad sallam, e do Corão, ele está nos ensinando um monoteísmo puro. Como nós sermos adoradores de Allah subhanahu wa ta'ala, um Deus glorioso, exaltado, único. E isso é igual para mim, é igual para qualquer sunita, é igual para qualquer xiita, e é exatamente a mesma coisa que Jesus, Isa, alaihi salam, veio trazer para o cristianismo. E é exatamente a mesma coisa que Musa, alaihi salam, Moisés, veio trazer para o judaísmo. E é exatamente a mesma coisa que Ibrahim, Abraão, alaihi salam, veio trazer, enfim, para tanto o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, nós falamos que existe um caminho profético, é o caminho dos profetas. 124 mil profetas foram enviados por Allah subhanahu wa ta'ala para nos ensinar como adorar esse Deus único. E nós estamos exatamente alinhados com esse caminho profético, com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e de fato, todos nós somos irmãos. O que as pessoas têm que buscar é essa adoração em Deus único. Após a pessoa conseguir adorar um Deus único, Inshallah, ele encaminhará essa pessoa da melhor maneira possível a essa pessoa. E, Inshallah, virá Mahdi, alayhi salam, virá novamente Isa, alayhi salam, e ele acabará com essas diferenças e colocará todo mundo sob a vontade de Allah e a adorar um Deus único, inshallah. Isso aí. E o irmão pode completar aí aonde que fica os seus encontros, os dias, os rituais, como é que é feito e pode divulgar também aí. Tem muitos irmãos que Ótimo. moram em Curitiba que queiram visitar, às vezes pessoas de fora que estão passando por lá queiram visitar e eu acredito que sejam muito bem-vindos, né? Todos, independente da religião. Para nós,
nós somos abertos a qualquer pessoa. Se estiver passando um pedestre na rua, ele virar e falar, ó, quero entrar aí, a gente fala, venha, pode entrar. Todos, independente de religião, ou mesmo que a pessoa seja ateu, todos podem participar das nossas práticas. A Ordem Naqshbandi, ela está presente em mais ou menos 15 cidades do Brasil com grupos, né? Então, a pessoa pode descobrir bem certo qual é o lugar mais próximo de sua casa, acessando o site naqshbandibrasil.org. Lá nesse site naqshbandibrasil.org, ela vai encontrar todos os locais e também vai ter o nosso contato. Qualquer coisa, a pessoa entra em contato conosco e a gente passa o telefone de alguém mais próximo dela, né? Inclusive, já gostaria de também fazer propaganda de uma live. Vai ter uma live no próximo sábado, às 12h30, meio-dia e meio. Meio-dia e 30 minutos, um dos representantes mais altos, digamos assim, da Ordem Naqshbandi, Sheikh Mehmet Nazim, vai estar falando com o povo brasileiro, inshallah, com uma tradução simultânea para o português. Vão estar traduzindo para o português e vai estar falando, enfim, o sufismo e para todos os brasileiros e brasileiras. Então, as nossas práticas, elas são as seguintes: nas quintas-feiras à noite, a gente se encontra para fazer, quando acabar a pandemia, porque por enquanto está tudo fechado, né? Acabando a pandemia, a gente volta a se encontrar nas quintas-feiras à noite para fazer zikr em congregação. Todo mundo se senta junto e lembra de Allah em conjunto. Na sexta-feira, a gente faz o Juma, né? A gente se encontra para fazer o Salat Juma, fazemos o Juma na sexta-feira, então, depois do almoço, e daí no domingo a gente tem algumas atividades, a gente estuda árabe, enfim, estuda outras coisas relacionadas ao Islã. Então todos são bem-vindos às nossas atividades, a gente faz tudo de maneira gratuita, então a pessoa não gasta nada e qualquer pessoa pode participar. Mais informações, então, pelo site naqshbandibrasil.org. Muito bom. É um trabalho muito bem feito, muito bem cultuado e é isso que eu quero. Eu quero divulgar o Islã em todo. Não só no segmento X, no segmento Y, mas em todo, porque nós somos irmãos e nós temos o mesmo caminho, entendeu? Nós temos o mesmo Alcorão, nós temos os mesmos segmentos, como o irmão disse. Então não há motivo da gente procurar nada que nos separe. Pelo contrário, eu acho que Deus quer que nos unamos, né? Que sejamos unidos, que sejamos uma família, uma árvore, né? Então, como Abraão foi uma árvore que deu 3 raízes, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo estão ligados na árvore de Abraão, o Islã é uma árvore com vários segmentos e que tem o mesmo destino, né? Eu queria te fazer uma pergunta, inclusive eu até sei um pouco a resposta dela, mas me fizeram essa pergunta e a pessoa saiu daí até perguntando sobre a intenção de Rumi. Qual seria a intenção de Rumi no Islã? Então, a intenção de Rumi era ensinar as pessoas a como elas limparem tudo que elas têm de negativo dentro do próprio coração que afasta elas de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a pessoa seguindo, enfim, as suas orientações, as pessoas fazendo zikr, elas gradativamente iriam tirando todo esse ódio, toda essa diferença, todo o sentimento, às vezes, de perseguição, negação do outro, porque quando a gente nega o outro, a gente está se arrogando, nós estamos nos achando melhor do que o outro. A gente tem que limpar a arrogância, a gente tem que limpar a negação, e Rumi ensinava isso.
como limpar o coração, como purificar o coração para que a pessoa, esse coração limpo, pudesse refletir Allah subhanahu wa ta'ala de uma maneira translúcida. Eu sinto meu coração está refletindo Allah subhanahu wa ta'ala e eu estou conectado com ele de uma maneira mais plena do que se eu não estivesse fazendo esse trabalho que ensina o sufismo. Essa é a intenção de Rumi. Sim. E o que o irmão tem a dizer a respeito das diferenças? Uma mensagem para as pessoas sobre a diferença, uma mensagem sufi, mas bem do destino sufi. E se o irmão tiver alguma oração sufi, alguma súplica que possa fazer para nós. Eu gostaria de deixar até o exemplo aqui de Curitiba da comunidade islâmica. Nós temos uma mesquita aqui em Curitiba que é a mesquita Ali Abi Talib, né? É uma mesquita, Mesquita. isso, é uma mesquita que tem um sheikh que coordena, que é o sheikh Said também. Isso. Mas só que todos nós frequentamos a mesquita lá, então a gente vai fazer, por exemplo, Ramadã. Tem a comunidade xiita, tem a comunidade sunita local, que quem coordena é o Imam Haj Mustafa. O Imam Haj Mustafa, ele coordena toda a comunidade sunita aqui, então vai toda a comunidade sunita para a mesquita Xi, toda a comunidade xiita lá junto, a nossa comunidade sufi vai lá também na mesquita, e fica xiita, sunita, os sufis, que são também sunitas, fica todo mundo junto fazendo as práticas juntos, fazemos o Salat Eid juntos, comemos juntos, somos todos irmãos e estamos, alhamdulillah, felizes com essa interação aqui em Curitiba. E eu acho que poderia ser assim em todo o Brasil, Todo mundo. em todo o mundo. Não tem por que alguns segmentos ficarem rechaçando e xingando outros irmãos. Inclusive, fazer isso, né, de falar que um outro muçulmano não é muçulmano, é takfir, takfirismo. Fazer takfir, apontar para um irmão muçulmano e dizer que ele não é muçulmano, isso é bidá. Isso é bidá e é condenado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tem hadizes que o profeta condena esse tipo de atitude. Então, um muçulmano não deve apontar para um outro muçulmano e dizer que ele não é muçulmano. Irmão, você uma vez comentou comigo sobre a poesia no Islã e sobre a música. Não sei se você se recorda. Muitos falam que o Islã proíbe a música, não sei o quê. E eu queria que você falasse também o que você falou comigo aquela vez aí, sobre a música, sobre o profeta receber as pessoas lá e. Teve um momento da história do profeta, sallallahu alaihi wasallam, que ele estava recebendo vários irmãos que estavam vindo da África. E esses irmãos chegaram diante do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e começaram a cantar zikr alto, como em forma de música, né? Nashids, pedindo bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta, quando o profeta via algo errado, ele falava assim, ó, parem com isso, isso está errado, não façam isso. Quando o profeta ele silenciava ou participava, é porque ele estava aprovando. O profeta ele concordou, participou e colocou uma filha dele no seu ombro. Não sei se era a Fátima que ele estava colocando no ombro ou se era alguma outra filha dele que posteriormente veio a falecer, mas enfim, eu não sei qual das filhas dele que ele pôs no ombro e falou para a filha, ó, veja eles fazendo isso. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele aceitou isso. É interessante nós estudarmos, por exemplo, a jurisprudência. Dentro das escolas de jurisprudência do Islã sunita tradicional, não diz que a música é proibida. O que é proibido são o conteúdo de músicas que falam coisas ilícitas. Se tiver alguma música que está falando sobre traição, que o marido está traindo a mulher, que a mulher está traindo o marido, que estão bebendo álcool, isso é proibido. O conteúdo
daquela música que está falando coisas que são haram, são proibidas para nós. Agora, a música que louva a Allah e a música que pede bênção sobre o profeta Muhammad não são proibidas. Tanto que a base da proibição de algumas coisas que pudessem ser haram é se, inclusive tem gente que usa esse argumento, que a música distrairia o muçulmano de Allah. Mas se a pessoa está usando a música para louvar a Allah subhanahu wa ta'ala, então a música não está distraindo mais a pessoa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então não tem sentido a pessoa falar isso. E se as pessoas estudarem dentro da jurisprudência do Islã sunita tradicional, por exemplo, elas não encontrarão proibição da música. Da música que louva a Allah e pede bênção sobre o profeta Muhammad, que nós chamamos de ilahes ou nashids. Esse tipo de música não é proibido. Agora, se a pessoa ouvir música que distrai ela de lá, daí é proibido. Como a poesia, como a arte, né? Como a poesia, como a arte, nada disso é proibido. Exatamente a mesma coisa. Eles falam que isso é inovação, não existe inovação. Inclusive, eu acho que o Islã ele está atravessando não uma inovação, mas uma revolução de mostrar para as pessoas o que é a verdade do Islã. Que muitas vezes eles pregam o medo, pregam uma violência que não existe. E o Islã é paz, é alegria, como qualquer outra religião. Exato. Na realidade, quem fala toda hora em bidá, em inovação, são as pessoas que estão fazendo bidá, inovação. Porque, na verdade, você vê que tem muitas pessoas que se convertem ao Islã e geram fanatismo, né? As pessoas parecem que têm um implante cerebral, não só o Islã, como qualquer outra religião, né? Tem pessoas tem líderes religiosos que contaminam a mente da pessoa ao invés de ajudar. Então, eu acho assim, esses é que estão cometendo bidá. Esses é que são as pessoas que estão querendo inovar o que existe. Porque a religião é muito simples, a fé é própria de cada um e a religião é aquilo que leva a Deus. Então, é como você disse, se a música é para louvar a Deus, se a poesia é para louvar a Deus, se é para fazer bem às pessoas, tudo que é para fazer bem ao próximo faz bem a Deus. Exato, meu irmão. Inclusive, a gente tem passagens do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que ele mostra como ele tinha uma tolerância muito grande à diversidade, às outras religiões. Tem a Constituição de Medina, por exemplo, que ele dá direitos para os judeus, direitos para todo mundo que vivia em Medina. Não existia perseguição, não existia ódio. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele ensina o amor a toda criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. O Corão ensina o amor a toda criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se o muçulmano ele está seguindo os 5 pilares do Islã, pondo em prática os 5 pilares do Islã, ele acredita nos 6 pilares da crença do Islã, então ele é um muçulmano e ele está dentro da religião e não está fazendo nada de errado. Ele está praticando o Islã como o profeta ensinou, sallallahu alaihi wasallam. Inclusive, tem uma parte da vida do profeta que ele pede para construir um templo para que os cristãos pudessem cultuar os seus cultos, né? Quando prenderam uma pessoa, acho que era prima do profeta, ela era cristã, e ela foi ter com o profeta e ele pediu que deixassem os cristãos fazerem o culto dele, que arrumasse local para que eles pudessem adorar ao Deus deles, que é o nosso próprio Deus também, né? Mas que os cristãos tivessem o lugar deles para poder fazer as cultuações deles, entendeu? Então, quer dizer, o próprio profeta, ele aceitava isso. Exato, na Constituição de Medina está lá prescrito que o culto de cada povo deve ser respeitado, o culto do judeu deve ser respeitado. Quem estivesse lá, dentro de Medina e sob aquela Constituição, o seu culto seria respeitado. E o Islã, no Corão, diz que não pode se ter compulsão
a religião, ninguém pode obrigar ninguém a ter determinada prática. E que Allah subhanahu wa ta'ala criou o homem dividido em várias, digamos assim, tribos diferentes, religiões diferentes. E se Allah quisesse ter feito uma única religião, ele teria feito uma única religião. Ele fez o ser humano dividido em várias religiões. Então, quem vai unificar todos em uma única religião é Isa, alayhi salam, quando ele voltar. Para nós, só cabe nós respeitarmos e praticarmos a nossa fé, praticarmos o Islã da melhor maneira possível, e não recriminar o outro. E nós esperamos a volta dele e deixar bem claro que Isa, que o irmão fala, é Jesus, Exato. mensageiro de Deus, que nós muçulmanos também esperamos a volta dele. Contrário ao que muitos dizem, que nós não aceitamos Jesus. Não, pelo contrário, nós muçulmanos também esperamos a volta de Jesus. Exato. Alayhi salam. Alayhi salam. Porque eles falam que o muçulmano não aceita Jesus, né? E o profeta Muhammad, ele simplesmente não excluiu nenhum profeta, né? Como Jesus não excluiu nenhum profeta. O cristianismo continuou falando de Abraão, de Moisés, como o islamismo continuou. O Alcorão fala mais de Jesus do que do próprio profeta Muhammad, né? Tem um capítulo no Alcorão só de Maria, mãe de Jesus, né? Tem um hadith que é Sahih Bukhari, quer dizer, autêntico forte Bukhari, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala uma coisa lindíssima. Tinha um muçulmano que ele estava discutindo com um judeu e eles estavam brigando. E daí o muçulmano deu um tapa na cara do judeu. E o judeu foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falou: profeta, o muçulmano bateu na minha cara dizendo que você é maior do que Moisés alaihi wasallam. O que você tem a dizer sobre isso? Deu o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele fala assim: eu não sou melhor do que Musa alaihi wasallam, Moisés. Eu não sou melhor do que nenhum outro profeta. Todos os profetas estão no mesmo patamar, todos os profetas são mensageiros de Allah, subhanahu wa ta'ala. Eu não admito que ninguém fale que eu esteja acima de Musa, alayhi salam. Então, o profeta, ele se colocou igual a Musa, igual a Isa, Jesus, alayhi salam, Moisés, alayhi salam. Então, o profeta mostrou aí que ele está junto com os outros profetas. E ninguém é melhor que ninguém. Todos estão sendo mensageiros de Allah, subhanahu wa ta'ala. Muito bom. E o irmão fala o que sobre o Imam Ali? O Sufi fala o que sobre o Imam Ali? Aceita Para ele nós, como professor do profeta? sim, para nós, Ali foi um grande santo. E Ali, ele era o quarto sucessor legítimo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós consideramos que Ali, ele aceitava Abu Bakr, ou Umar, Uthman, e Ali, ele sendo como um sucessor. Então, inclusive, o mestre da nossa ordem, Maulana Sheikh Mehmet, ele sempre fala, todo Sufi Naqshbandi, ele deve muito respeito aos Ahlul Bayt. Todos Ahlul Bayt têm que ser respeitados, todos da casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam devem ser respeitados. Mas, enfim, nós consideramos que teve essa sucessão Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali, e para que nós embasemos, né, essa sucessão, nós acreditamos que o próprio Ali aceitava essa sucessão do jeito que a gente descreve, porque Ali era casado com Laila Bint, ou Leila Bint, e ele teve 2 filhos com ela, sendo que um dos filhos que ele teve com ela, ele deu o nome de Abu Bakr bin Ali. Então, se Ali não concordasse com Abu Bakr, por que ele ia dar o nome do próprio filho de Abu Bakr? Ele ia homenagear Abu Bakr com o nome do próprio filho, Abu Bakr bin Ali. Então, Ali, ele era irmão de Abu Bakr, ele era irmão de Umar, ele era irmão do muçulmano. Não existia essa divisão. Essa divisão veio depois.
Ali não era xiita, Abu Bakr não era sunita, eram todos muçulmanos. Todos se aceitavam, todos eram irmãos. Então, Tanto que quando a gente se converte, tanto que quando a gente se converte ao Islã, a gente se converte a muçulmano. A gente não se converte a xiita, sunita, a nada disso. A gente se converte a muçulmano. Nós somos muçulmanos, né? exato. Eu sigo a escola xiita, você segue a escola sufi, o outro segue a escola tradicional sunita e assim por diante. Mas nós nos convertemos a muçulmanos somente. Para Deus nós somos somente muçulmanos, sem diferença, sem distinção. Assim como o cristianismo, também tem o católico, o protestante, o evangélico, o espírita. Para Deus são todos cristãos. Eles se convertem ao cristianismo, eles se batizam e se tornam cristãos. Eles não se tornam evangélicos, não se tornam protestantes nem católicos, se tornam cristãos. Assim como o judeu nasce judeu e a maioria morre judeu, né? Então, assim, nós somos muçulmanos. Eu acho que esse é o ponto e que deve ser seguido. Muçulmanos e pronto. Cada um com a sua fé, cada um com a sua teoria, mas nós somos muçulmanos. Isso é que é o importante, entendeu? Das pessoas terem consigo, né? Porque se não fosse assim, nós não estaríamos conversando aqui agora. Você imagina bem se eu chamar o irmão para fazer uma live comigo e eu começar a defrontar o irmão com as diferenças que eu acho que eu estou certo, né? Então, não teria uma live, não teria um entendimento. Mas nós estamos tendo entendimento por quê? Porque nós estamos nos tratando como muçulmanos. As nossas diferenças, a gente pega o livro, vai estudar, depois a gente vai saber quem é que está certo e quem está errado. Mas eu te garanto que as diferenças que existem entre nós, entre todas as religiões, a que menos nos leva para o caminho de Deus. A que menos é importante, porque são coisas que não importam. Quem foi sucessor, quem não foi. O interessante é que todos lutaram por um prol. Todos lutaram para o bem da humanidade, para a paz e para seguir o que o profeta pregava. Então eu acho que essa é que é a meta que a gente tem que seguir. O caminho, né? Então o nosso caminho é o quê? É o Alcorão. E ali é que está tudo que a gente não precisa de mais nada a não ser o que está ali. Como os cristãos têm a Bíblia Sagrada, e eu acho que o Evangelho, a Bíblia, é o que eles precisam, né? E nós temos o Alcorão, que é o que nós precisamos, é o nosso guia, a nossa luz. O Alcorão Sagrado, que para mim deveria ser o livro de toda a humanidade, mas nós temos que respeitar a fé das pessoas. Então, assim, eu escolhi o Islã, eu escolhi o Alcorão como a minha luz, eu escolhi o profeta Mohammed como o meu último profeta, né? E eu digo meu último profeta porque eu aceito todos os outros, né? Mas eu sigo a palavra do profeta Mohammed porque foi a palavra final, foi a escritura final, que é o Corão Sagrado. Mas respeito a Bíblia, respeito Isa, Jesus, Aleikum Salam, Abraão, Moisés, e acredito até que não existe, como eles falam sobre o terrorismo islâmico. Eu comentei com o irmão, falei assim, para mim não existe padre pedófilo, para mim não existe pastor corrupto e também não existe muçulmano terrorista. Porque pessoas que praticam essas coisas, eles não são religiosos. Eles se vestem de uma religião para cometer suas atrocidades. É como aquela pessoa que bebe para fazer coisa errada. Entendeu? Então eu acho que essas pessoas não são dignas nem do meu respeito, da minha visão, entendeu? De fé. Não existe muçulmano terrorista, não existe padre pedófilo, não existe pastores corruptos. Porque os pastores que eu conheço são pessoas dignas que encaminham o povo à verdade. Os padres que eu conheci até hoje são pessoas dignas que caminham o povo à integridade. E os muçulmanos que eu conheci até hoje
são pessoas como eu, que têm uma dignidade a zelar, que têm um patamar familiar a zelar. Nós damos muito valor à família e à integridade humana. Como o profeta Muhammad disse, aquele que tirar a vida de um ser humano é como se tivesse tirado a vida de toda a humanidade. Eu gostaria de fazer um esclarecimento. É que você disse que você segue a linha Shi, né? Xiita. Nós, sufis da Ordem Naqshbandi, nós seguimos o sunismo tradicional, né? Nós seguimos o sunismo tradicional, estamos vinculados a uma escola de jurisprudência do sunismo tradicional. Mas nós temos alguns irmãos e irmãs que às vezes são mais literalistas, mais é, é, estreitos, digamos assim, que eles falam que o sufismo está fora do sunismo tradicional, mas não é o caso. O sufismo está dentro do sunismo tradicional. Quem segue uma escola de jurisprudência está dentro do sunismo tradicional. No xiismo, quem segue uma escola de jurisprudência está dentro do xiismo tradicional. Né? É Só queria porque tem fazer os esse... Hanaf, vocês são Hanafs, né? Exato, Hanafs, Hanaf. a Matsubanji, ela é de que lugar? Ela já esteve em vários locais distintos na história. Ela já esteve no Uzbequistão, já esteve no Afeganistão, em Damasco, na Turquia. Depende de onde está o líder atual, a sede vai estar no país onde está o líder atual. Mas, enfim, a Ordem Naqshbandi já tem 100 milhões de discípulos no mundo e é espalhada desde aqui do Brasil, Estados Unidos, mas, enfim, passando pelo norte da África, pegando a Europa, inclusive, também, e descendo ali a Turquia, o Oriente Médio e se espalha na Ásia. Na Ásia são dezenas de milhões de Naqshbandis, na Eu Malásia, conheço um grupo na em Portugal. Indonésia, na Índia. Oi? Eu conheço um grupo em Portugal. Isso, tem em Portugal. Na Europa é muito forte a ordem Naqshbandi. Na Inglaterra são milhares e milhares de Naqshbandis. Irmão, é isso aí então. Eu acho que ficou bastante coisa esclarecida aí. Eu acredito que se algum irmão tiver alguma dúvida, pode ligar para o irmão Abdul aqui, conversar com ele, entendeu? Tem o WhatsApp seu também, não tem? Tem um grupo do WhatsApp, não tem? A gente tem vários grupos do WhatsApp, quem quiser pode ligar, é DDD 41, o telefone é 998449138. A gente tem vários estudos, tanto de jurisprudência, como do árabe, como de tafsir, do significado do Alcorão. É só entrar em contato conosco e dizer o que gostaria de estudar do Islã, que a gente encaminha para um grupo equivalente ao que a pessoa quer. Isso. E você tem alguma súplica para fazer aí, alguma oração para deixar para nós aí, final agora? Ou... Eu gostaria de fazer uma duá, uma súplica, que eu acho que é o que a humanidade precisa no momento, que é uma duá pedindo para que Allah, subhanahu wa ta'ala, tenha misericórdia de nós, expie os nossos pecados e acelere o término dessa pandemia do coronavírus para que menos pessoas sofram com isso e que a humanidade possa se ver livre dessa praga e a gente possa ter a nossa vida normal, né? Então eu gostaria de pedir uma doar para isso. A gente fica um instante aqui com essa intenção e daí a gente faz uma Surat al-Fatiha para terminar essa doar. Pode ser assim? Vamos lá. Então, Allah subhanahu wa ta'ala. O Senhor é o único que nós louvamos
O Senhor é o único que nós adoramos. O Senhor é o único que nós exaltamos. Allah, que o Senhor possa expiar todos os pecados que nós não temos que ser expiados com essa pandemia, que o Senhor possa nos perdoar desses pecados e que o Senhor possa acelerar o término dessa pandemia para que todos os seres humanos possam viver em saúde, viver com os seus familiares, viver uma normalidade, que a gente possa nos sentirmos adorar ao Senhor nas mesquitas, junto com os nossos irmãos muçulmanos e muçulmanas, e que todos os que estão doentes possam se curar e que cada dia menos tenham pessoas doentes desse vírus. Todos os nossos irmãos, temos o irmão Abdul Halik, que ele está com coronavírus, que ele possa ser curado desse vírus e que todos os seres humanos se curem e cada dia tenha menos seres humanos com esse vírus. Inshallah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amém. Eu deixo aqui também o pedido ao meu primo, Marco Antônio Carim, que está internado com coronavírus e estava entubado, e que Deus recupere a saúde dele também e faça o que for melhor possível. Se Deus achar que ele deva continuar no nosso meio, que ajude ele a recuperar. Inshallah, continuará. Irmão, que Allah te abençoe, foi um prazer conversar contigo, tá? E que a gente tenha outros momentos desse tipo para a gente poder dialogar mais e fazer orações juntos, fazer súplicas juntos. A minha vida, a minha casa está aberta para ti. Que Deus te abençoe. Agradeço muito, meu irmão. Todos os nossos espaços estão abertos para você. Eu gosto muito de você. Você é um irmão muito afetuoso. E, inshallah, a gente vai poder conversar muitas vezes ainda e as pessoas possam acompanhar nossas conversas muitas vezes ainda, inshallah. Amém. Que Deus nos abençoe. Abençoe sua família e todos que estão aí encaminhando junto contigo. E que erga teus projetos e que te dê vitória e tudo aquilo que você pensa em conquistar, porque Deus sabe que o seu pensamento são coisas boas e você vai conseguir. Tenho certeza disso. Shukran, meu irmão. Que Allah abençoe muito a tua família, todos que estão contigo também, e que você possa continuar realizando seus projetos bonitos aí que você realiza. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado. Shukran. Obrigado. Shukran. Salam aleikum. Wa alaikum salam.